Bom dia a todos. Começamos agora mais um Secov Debate com a transmissão pelo canal Secov São Paulo, pelo YouTube e pelo Facebook. E neste Bom dia. E Basílio Jafé, que é vice-presidente de Relações Institucionais do Secov São Paulo. Basílio, bom dia também. Bom dia, Denise. Bom estar aqui. E bom dia a todos que estão nos acompanhando. E eu lembro mais uma vez que todos os nossos programas ficam disponíveis depois no Para o momento que nós vivemos, nós temos certeza de que o projeto, da forma como ela está formatada, eu sou relator na Câmara, nós fizemos alterações importantes para proteger o consumidor, né, de todas essas preocupações com relação ao vazamento de dados. Votamos ontem um projeto ligado a isso, e é um projeto que vai poder colocar no sistema um número muito grande de consumidores que hoje não participam. Hoje são cerca de 6 milhões de consumidores que fazem parte do cadastro positivo e que, com essa alteração que nós estamos fazendo na Câmara, nós poderemos aumentar essa base de dados para 50, 60, 100 milhões de novos participantes. E aí, tornar o cadastro positivo funcionando para valer, reduzindo taxa de juros, diminuindo o spread daqueles bons pagadores e colocando no médio prazo cerca de R$1 trilhão no sistema. Então é um projeto importante para a economia, que vai ativar ainda mais a economia e que está pronto para ser votado agora, provavelmente na semana que vem. Nós já votamos o texto principal, foi uma luta muito grande para aprovar e agora faltam somente votar os destaques e as emendas, provavelmente na terça ou na quarta-feira da semana que vem. Agora, houve resistência por parte, inclusive, de entidades de defesa do consumidor, exatamente pelo seu risco de vazamento de dados e não só haver um controle muito grande, porque esse cadastro ele vai expor se a pessoa é boa pagadora ou não, o nível de endividamento, de pagamento das dívidas, então o sistema financeiro vai lidar muito com isso. E teve o lobby dos cartórios contra isso, né? Que é inacreditável, os cartórios contra o cadastro positivo. Perfeitamente. Nós, ao longo do processo de construção do texto, nós atendemos diversas solicitações do IDEC, das entidades de defesa do consumidor, sempre através do deputado Celso Russomano, que é uma grande referência. Junto com o deputado Celso Russomano, nós criamos uma série de situações no texto principal para proteger justamente essas situações. E eu quero deixar bem claro que as informações que saem das fontes, que geralmente são os bancos, e que vão para os birôs de crédito, que são os gestores dessa informação, somente informações de histórico de crédito, se pagou ou não pagou. Então aquelas informações de compra, do que comprou, aonde comprou, perfil do consumidor, essas informações não vão para essa base de dados. E os consulentes, que são as lojas, as financeiras, que vão consultar essas informações, terão a informação somente da nota de crédito, da pontuação, e não dessas informações todas que estão na fonte. Então, tudo isso foi construído com a maior seriedade, com a maior segurança, para que o consumidor tenha os seus direitos de informações resguardadas. Agora, seu Basílio, isso é importante também para o sistema do setor da construção também, na concessão de crédito, o sistema financeiro na área do crédito habitacional, é uma segurança maior. Não tem dúvida, é mais um fator positivo para alavancar o crédito e principalmente desburocratizar o crédito no nosso país. E eu perguntaria até ao deputado, tomando o seu papel, Denise, nos Estados Unidos existe o famoso scorecard, a nota de crédito, e as pessoas em geral, os consumidores,
lutam para que o seu crédito seja o mais alto possível, o número de pontos seja o mais alto possível, facilitando assim o crédito nas operações cotidianas, corriqueiras e nas operações mais complexas, a exemplo da aquisição da casa própria e de um carro ou do que quer que seja. A ideia é nós chegarmos a esta sofisticação aqui no Brasil. Como o senhor está pensando? Perfeitamente, Basílio. A nossa ideia é de que o cadastro positivo funcione como nos Estados Unidos lá funciona o chamado Credit Bureau. E cada um dos consumidores, quando um consumidor americano nasce, ele já nasce dentro do cadastro positivo, né? É obrigatória a participação dele. E lá funciona muito bem, porque cada consumidor tem tem o seu histórico de crédito, tem a sua pontuação, que chama os scores. Aqui no Brasil são hoje 3 birôs de créditos que já operam no sistema. E a nossa ideia é que ele tenha o funcionamento como acontece nos Estados Unidos. E lá você teve a redução dos spreads e dos juros. E a oferta, estímulo à adimplência. E a concorrência da oferta de crédito. No Brasil, somente 4 bancos dominam cerca de 80% da oferta de crédito. Denise sabe bem. E o que nós queremos através do cadastro positivo é estimular a oferta de crédito para os bons pagadores, o que não acontece hoje. Agora, deputado, o senhor acredita mesmo que possa haver uma redução substancial dos juros através do cadastro positivo? Porque a gente tem visto uma resistência muito grande, até por essa concentração, em repasse até de corte da taxa básica de juros, outras medidas já foram adotadas. Então, a grande preocupação é que venha mais o cadastro positivo, que é uma grande aposta, inclusive a agenda, uma das prioridades aí da agenda do Banco Central, e depois não se tenha o resultado efetivo em termos de custo do crédito. Nós acreditamos que no médio prazo nós tenhamos esse resultado. Primeiro ponto é aprovar o projeto e tornar essa base maior, para que ele realmente comece a ter uma representatividade no sistema. Estimular essa oferta de crédito, colocando as fintechs, as financeiras e os outros players no mercado que vão poder ofertar esse crédito. Tornar essa base grande para que essa base seja consultada. E eu, na minha opinião, acredito que num médio prazo, digamos de 1 ano, 2 anos, nós começaremos a ter algum resultado. Não é um resultado imediato. Mesmo porque o projeto prevê que em 90 dias os sistemas ainda têm que ser preparados, né? Então você vai ter adequação de sistemas, para surgir um novo player no mercado, um quarto birô que está sendo formado através de grandes bancos que estão se consorciando. Então, nós acreditamos que não dá para fazer por lei, mas acreditamos que num prazo de 2 anos nós já teremos o início de um resultado. O senhor queria acrescentar alguma coisa em relação a isso? Gostaria sim, obrigado, Denise. O sistema financeiro brasileiro é muito sólido. Isso ficou mais do que provado quando da crise da bolha, anos de 2008, 2009, onde vários bancos, mundo afora, sofreram, chegaram a enfrentar problemas sérios e até quebrar, e o nosso sistema passou incólume por tudo isso. Portanto, isso é uma garantia para nós brasileiros que já vivemos tantas outras vicissitudes. No entanto, é necessário desmistificar por que o juro é mais alto no Brasil do que em outros países ou na média dos países. Obviamente, um dos fatores é a tributação pesada. Estamos vendo aí, esses últimos dias, o que tem acontecido, ninguém mais está aguentando e entendendo por que continua essa tributação toda da maneira como está. Porém, um outro fator importante para encarecer o custo do crédito no Brasil é a insegurança de quem empresta em receber o seu dinheiro de volta. Infelizmente, a justiça, embora tente julgar da melhor maneira possível, é muito lenta. E justiça lenta é justiça que não funciona, como sabemos muito bem na hora em que nós queremos receber ou queremos defender os nossos direitos. Então, no componente de custo dos bancos, dos agentes financeiros em geral, uma parcela considerável está justamente nesse spread aumentado que tem que existir em função da dificuldade de cobrança.
dificuldade de cobrança quando da inadimplência. Portanto, o cadastro positivo combate muito bem, com muita eficácia, esse efeito. Ao facilitar o crédito para quem mostra um bom histórico, vai poder ser sensivelmente reduzido esse spread. E com isso, mais uma vez, parabéns, deputado, pela sua atitude, por ter tornado realidade esse cadastro positivo para nós todos. Acredita-se que a gente vai viver um ambiente melhor nos próximos anos. Deputado, a aprovação, então, é no curto prazo mesmo? O final, aprovação, conclusão do processo todo, o governo sancionando também. Nós acreditamos que na semana que vem teremos uma boa janela para votar o nosso projeto. Como ele é um projeto de lei complementar, nós precisamos de um quórum qualificado, né, para votar o projeto. Acreditamos que na semana que vem temos todas as possibilidades de votarmos, aprovarmos o texto que seguirá para o Senado. Volta para o Senado e lá o Senado finaliza o processo. O senhor acha que no Senado não haverá resistência em relação a isso, alguma alteração que faça o projeto retornar? O Senado tem dois caminhos. Manter o texto deles, que eu acho difícil, ou aprova o texto que foi alterado na Câmara. O nosso texto ficou muito bom, inclusive resguardando o consumidor em vários aspectos. Agora, o senhor Basílio Jafé até citou a situação que o país vem enfrentando, a questão de carga tributária em geral. Eu acho que o custo dos tributos ficou muito evidente nessa discussão toda em torno do óleo diesel, e não só, nós temos a questão da gasolina também, do gás, enfim, a carga tributária no Brasil é pesadíssima, e o Congresso tem se posicionado até de uma forma meio divergente, não alinhada com o governo em relação a essa questão. A aprovação de reoneração da folha de salários, não se sabia se conseguiria ou não, aí a zeragem de PIS, COFINS, que acarretaria uma perda muito grande para o governo, sem um cálculo preciso. Houve erro de cálculo de 10 bilhões, quase, 9 a 10 bilhões. Então a Câmara trabalhava com números que não eram os dados do governo. Como é que o senhor vê toda essa discussão, a posição que a Câmara deve assumir agora, o Congresso, na verdade, para tentar buscar uma solução? A Câmara e o Senado, enfim, o Congresso, tem que ter muita responsabilidade nesse momento. E eu acredito que precisa de uma sintonia um pouco maior entre o presidente da Câmara, o Senado, o governo, o presidente Michel Temer, para que nós possamos escolher alguns temas importantes que vão gerar um impacto efetivo e concreto na sociedade, como esse tema que está sendo discutido agora, e nós temos uma janela muito curta até o processo eleitoral. Então é o momento de todos nós estarmos integrados e focados nessas votações. O que aconteceu com o projeto da reoneração, infelizmente, não foi uma conversa bem feita entre governo e parlamento, né? Eu mesmo fui pego de surpresa. Teve um deputado na hora da votação que questionou o relator, deputado Orlando Silva, do PCdoB, se as contas estavam corretas. Ele disse assim: olha, esse número chegou da Receita Federal, eu posso garantir que está correto. No dia seguinte nós fomos ver que não estava correto, né? Todo mundo amanheceu com o projeto aprovado e as contas totalmente erradas. Estavam erradas. E aí, com a necessidade de ou o Senado corrige e volta para a Câmara, ou depois, que provavelmente vai acontecer, o Senado vota e depois o governo veta. O Senado votou ontem à noite e agora provavelmente deixou o veto. O governo vai vetar. E aí o custo político fica para o governo, que ele não quer redução da carga tributária, porque tem a questão do desequilíbrio fiscal, que eu acho que é uma vulnerabilidade do governo, que o deixa meio de mãos atadas nessa questão da carga tributária, porque abre mão de tributos e os estados também resistindo, porque é um cobertor curto. Esse cobertor é curto porque talvez estejamos partindo das premissas erradas, Denise, deputado. Nós o Secov efetuou um extenso trabalho sobre a carga tributária existente no setor habitacional. Quanto daquilo que pagamos ao adquirir uma casa significa impostos, incluindo tudo. Desde o imposto de transmissão, quando se paga a escritura da aquisição do terreno, até todos os impostos que incidem sobre materiais, mão de obra, tributos vários, lucro, corretagem, tudo que se possa imaginar. Impostos municipais, estaduais, federais. Chegamos a um número que nos deixou surpresos e, diria no mínimo, muito preocupados. 48%
do preço final de uma residência é imposto. Isso é diferente do que ocorre na maioria dos países. E se nós extrapolarmos esse número para o restante da economia, claro, cada setor tem as suas particularidades, mas no fundo mostra que nós temos uma carga muito alta e maior do que a dos nossos concorrentes, os demais países em que nós tentamos colocar exportações e que competem conosco na venda dos produtos em geral. Não tem sentido, por exemplo, um carro custar mais caro no Brasil do que, novamente, nos Estados Unidos. Sabedores que somos que nos Estados Unidos a mão de obra é mais cara. Isso ocorre por quê? Novamente, a carga tributária. Porém, Denise, você muito bem comentou que o cobertor é curto. Não adianta desejarmos diminuir a carga. Nós temos que pensar em como fazê-lo. E talvez uma das opções que nos restam, uma das melhores alternativas, seja efetivamente trafegarmos na direção de um Estado menor, de um Estado mais enxuto, de um Estado que se atenha às suas funções básicas e possa cumpri-las com eficiência. É isso, deputado. Eu acho que tem esse papel também do Congresso de uma revisão geral de despesas do governo também. E o que a gente percebe é que a sociedade está cobrando uma participação maior, eu acho que da classe política também, no corte de despesas. Né? Está todo mundo de olho lá, olha quanto que gasta, quantos assessores que tem. Eu acho que é um momento de revisão geral, o senhor concorda? Concordo plenamente. Acho que nós temos que trabalhar por um Estado mais enxuto, por um Estado mais eficiente, que gaste bem, não gaste tanto, né? E nós, representantes, temos que estar de olho também nessa situação. Agora, também acho que esse governo, junto com o parlamento que está aí constituído nesse momento, não tem condições de votar uma reforma importante, como seria a reforma tributária. Nós temos discutido ao longo desse ano, junto com o deputado Luiz Carlos Rauli, que é o relator da reforma tributária na Câmara dos Deputados, o projeto dele, que eu sou um fã, é o projeto da criação de um IVA, um Imposto de Valor Agregado, onde ele aproveita para retirar imposto de remédio e de comida, né, e faz uma reforma gradual, onde nós reduzimos gradualmente os impostos indiretos e vamos aumentar gradualmente os impostos diretos daqueles que têm a maior parte da fortuna e do capital. Então ele preparou um projeto, acho difícil votarmos agora nesse ano, não temos janela suficiente, mas com certeza o novo governo terá essa missão de fazer esse trabalho, de fazer esse amplo debate de uma reforma para valer. Não dá para fazer remendo aqui, remendo ali, resolve um problema de um setor, depois vem um outro setor. É que nós estamos vivendo essa situação hoje, né? E o brasileiro, acho que todos nós temos que abrir mão um pouco das suas necessidades e pensar no bem maior, né? Pensar mais no nosso país. Inclusive nós, parlamentares, darmos a nossa cota de sacrifício, de redução de gastos, enfim, acho que precisamos pensar nesse sentido. Porque tem um problema quando se tem uma carga tributária muito pesada e se sabe que o governo não pode cortar de uma forma geral, cada setor fica tentando garantir o que pode de isenção. Aí você cria uma colcha que é muito difícil, né? São aqueles incentivos à reoneração da folha, eu acho que é um bom exemplo. A desoneração não produziu o efeito que se esperava, em termos de geração de emprego, contratação, atividade, investimentos, mas pode penalizar agora quando volta a tributação. Então é isso, a gente tem aquele jogo de forças entre os setores, quem pode mais para conseguir aí um benefício aqui ou ali, e a gente não tem uma reforma para valer. É isso mesmo. É essa a discussão que tem que ser feita. E, como muito bem disse o deputado, a direção em que vai o projeto do deputado Rauli vai muito bem, é moderna, é como os países de sucesso estão fazendo, que é caminhar para a tributação do produto, o IVA. É um produto que faz, um imposto que faz muito mais sentido do que o que nós temos hoje. Porém, deputado e Denise, nós temos que considerar sempre que, de novo, o cobertor é curto. Uma reforma tributária, na situação atual, não pode significar em nenhum momento diminuição de impostos, senão o governo, do jeito que está, não consegue dar continuidade. E cada setor brigando pelo seu, lutando pelos seus interesses, pelos seus direitos, pela sua competitividade, vai produzir ainda uma disputa que talvez não seja o ideal
para o Brasil, para a sociedade. Gostaria de insistir, o caminho deve ser o da redução de despesas. E a redução de despesas só pode acontecer se nós tivermos um Estado menor, um Estado mais enxuto. Agora é fácil falar, mas o que é um Estado mais enxuto, um Estado menor? Eu diria, tentando responder, tentando colocar a bola em jogo, nós precisamos privatizar aquilo que não é essencial para o Estado. Precisamos extinguir aquilo de que o Estado em absoluto não precisa. Não dá para crer, por exemplo, que em 2018 nós ainda tenhamos a famosa empresa do trem-bala, criada há uma década atrás, com resultado zero e consumo estrondoso, e diversas outras estatais que hoje não fazem o menor sentido. Privatizar, extinguir, desburocratizar, é uma palavra que diz tudo, procedimentos no Brasil. Quando vem um investidor estrangeiro e se depara com a miríade de procedimentos, de licenças, de alvarás e de documentação em geral que precisam proporcionar para fazerem o seu investimento existir, prosperar e se transformar num negócio, é desestimulante. Para nós brasileiros é desestimulante. É incrível nós hoje, no setor imobiliário, despendermos um tempo igual ao da construção de um empreendimento para a sua regularização, para a sua aprovação, para o seu licenciamento. Às vezes ficamos com uma inveja, no bom sentido da palavra, de outros países onde tudo isso acontece em semanas ou no máximo em meses. Aqui nós contamos o tempo em anos. Em 2018, no Brasil digital, no mundo digital, não é aceitável que isso aconteça. Portanto, desburocratizar é uma tarefa que deve ser empreendida aí sim, com energia, com vigor, para que possamos ter efeitos. Finalmente, reduzir. Se nós desburocratizamos, se nós extinguimos, etc., uma série de autarquias, uma série de órgãos estatais ou paraestatais em geral poderão ter as suas funções reduzidas, os seus efetivos reduzidos, suas benesses reduzidas, para que aí sim a gente possa, com mais eficiência, ter um Estado que funcione e enxuto. Deputado? Precisa fazer uma reengenharia, também concordo. Acho que a função do Estado tem que estar limitada às suas atribuições básicas, que é saúde, educação, segurança, e concordo com a sua linha, doutor Basílio, que as demais funções têm que ser, ou poderão ser feito parceria com as empresas, com a iniciativa privada, ou deixar mesmo com a iniciativa privada. Nós tivemos agora uma experiência nos Correios, o Denise deve ter acompanhado, o presidente dos Correios até pouco tempo atrás, meu colega Guilherme Campos, tentou fazer um bom trabalho, pegou os Correios com 2 bilhões de prejuízo e deixou com 600 milhões. Então, um trabalho de uma pessoa que veio, inclusive, da iniciativa privada, com uma experiência, teve muitas dificuldades com os sindicatos, mas conseguiu equacionar essas contas dos Correios. Acho que isso é possível, tendo gente capacitada, competente em cada área e enxugando, fazendo, diríamos, uma reengenharia, acredito que seja possível. Agora precisa ter vontade política. Somente finalizando, eu visito muitos municípios pequenos. Município pequeno assim, o prefeito quando ele assume, ele pega aquilo, o orçamento da cidade pequena, 50% do orçamento é folha de salário. 25% ele tem que gastar em educação. E acaba gastando de 15% a 20% de saúde. O que sobra para ele? E ele pega aquele orçamento e vai entregar para o próximo prefeito. Agora, a máquina pública lá dos funcionários, dos servidores, é 50% da folha dele. Então, essa é uma questão que também tem que ser atacada, né? São servidores, é uma máquina pesada, né? Os Correios, por exemplo, no país todo. A máquina ativa e também aposentada, né? E você vê o gestor... Você vê na composição de custos, o peso é absurdo. Ele acaba herdando toda essa máquina que vem dos outros governantes. Agora, deputado, não deveria haver um protagonismo maior do Congresso em relação a essas mudanças, porque se espera muito do Executivo, que o Executivo é presente. A gente está vendo a discussão toda agora em torno das eleições, todo mundo de olho nos programas dos governos. Agora, se houvesse uma participação mais efetiva do Congresso
no protagonismo, como eu disse, tomar as iniciativas, a coisa não dependeria tanto assim da presidência. A gente não ficaria dessa incerteza toda qual vai ser o perfil do presidente, se ele vai adotar o programa correto, porque a gente não sabe exatamente também, e se ele adotar o programa correto, qual vai ser a posição do Congresso em relação a isso. Porque a gente vê que tem muita situação de barganha, é muito complicada a negociação. Olha, Denise, estou no meu 3º mandato. Acredito que se fosse no Senado seria muito mais fácil, mas na Câmara nós somos mais de 20 partidos ali dentro, né? Tem partidos lá com 2, 3 deputados. E cada partido, cada grupo com suas prioridades. Tem várias bancadas, a bancada ligada à segurança pública, a bancada ligada ao setor ruralista, cada um com a sua bandeira, com a sua necessidade. E está muito difícil você organizar a Câmara em torno de alguns projetos importantes. Precisa de um líder lá dentro, né? E em alguns momentos essa liderança vem por parte do governo. Eu gostaria muito de poder debater, tentar votar essa reforma tributária que é da iniciativa da Câmara. Mas vamos ter resistência do governo também. Acredito que temos que fazer aí um trabalho, primeiro, buscar uma redução do número de partidos, juntar esses grupos em blocos e que esses blocos tenham pensamentos em comum e que seja um consenso para que a gente possa avançar em cima de bons projetos para o nosso país. Pode haver uma redução a médio prazo, talvez, no né? curto prazo. Mas o próximo governo ainda vai lidar com essa base muito pulverizada. Vai. Eu gostaria novamente, Denise, de fazer uma pergunta ao deputado. Em maio do ano passado, nós estávamos quase aprovando a reforma da Previdência, que vai na direção disso que falamos agora. E talvez fosse uma das soluções essenciais para que nós pudéssemos desenvolver, voltar ao desenvolvimento do país, economizar, enfim, toda essa necessidade, carga tributária, etc., que falamos. Mas ficamos no quase. Assim como ficamos no quase em dezembro, esse ano certamente não vai acontecer nada. Mas o que o senhor sente da Câmara em relação ao ano que vem? Claro, sabemos que nem todos estarão lá, mas a pergunta é, existe uma vontade política de se fazer aprovar uma reforma da Previdência? Os deputados, em geral, conseguem enxergar o tamanho do déficit da Previdência ou ainda acreditam naquelas histórias de que a Previdência apresenta superávit? Olha, nós temos uma série de pensamentos lá dentro da Câmara, principalmente da Câmara, acredito que o Senado também. A nossa dificuldade é de que essas informações são utilizadas muitas vezes e os deputados acabam acreditando. Alguns acreditam. Outros não acreditam, mas têm receio nas suas bases. Por exemplo, a reforma da Previdência, se não fosse o fato da JBS, com muita dificuldade, nós teríamos aprovado. O senhor acha que seria aprovado naquele seria aprovado. momento? Naquele momento seria aprovado. Pós o fato JBS, acabou. Acabou porque dentro da Câmara a gente convive com os deputados e muitos deputados, sabendo da importância do projeto, eles dizem assim, não vou votar a Previdência porque eu perco a eleição. Né? Então, Mas eles têm consciência? Tem consciência. Tem consciência. Eu diria que grande parte tem consciência. Outros fazem o jogo da ideologia partidária. Com consciência também, mas fazem o jogo do partido, da ideologia. Então, mas será que perderia a eleição mesmo? Teria essa influência direta? Eu acho muito complicado, eu acho que não fica com esse carimbo, porque eu lembro que todo mundo quis aparecer muito na votação do impeachment, vários carregando bandeira e falando isso, mas eu não tenho muita memória de quem votou a favor e contra, e eu observei muito, eu trabalhei em cima disso, inclusive. Eu acho que acaba desvinculando, porque tantas coisas acontecem, se a economia estivesse melhor, eu acho que as pessoas apagariam totalmente esse tipo de votação. Eu acho que é um temor muito grande em relação aos lobbies que se tem no Congresso, né? Tem hoje, mas as redes sociais hoje têm um peso muito importante nesse momento eleitoral, nesse momento de pré-eleição, né? Por exemplo, no meu caso, lá no interior, né, eu tenho um escritório em Marília, quando nós votamos a reforma trabalhista, meu escritório foi cercado. Fizeram lá um piquete, botaram minha foto,
sabe? Durante várias semanas, nós, deputados que votamos a reforma trabalhista, todos nós somos cachados nas redes sociais, né? E como você falou, hoje eu já não sinto tanto, mas em algum momento isso voltará. Olha, o deputado que votou deputado, contra os seus direitos... Os adversários, né? Eles vão usar os adversários. Deputado, quem fez o piquete? A população em geral ou um grupo em particular? Um grupo, os sindicatos, um grupo. Então, é um grupo que tem um poder muito grande de influência e tem influenciado no Congresso e tem influenciado também até na Câmara Municipal, quando o município de São Paulo tentou votar a Previdência 2 meses atrás, parece que faz uma eternidade, tanta coisa aconteceu depois disso, mas também, pela notícia que temos, Denise, houve coação, inclusive física, de vereadores que eram simpáticos à reforma da Previdência Municipal, que também é necessária. Teve em São Paulo, teve no Rio de Janeiro, teve problemas também no Rio de Janeiro, estava numa situação extrema, né, e que havia necessidade, se percebeu, ficou com salários atrasados muito tempo, benefícios, então havia necessidade de uma solução urgente, mesmo assim teve uma pressão muito forte. Agora, deputado, há uma preocupação muito grande, como eu disse, em relação à possibilidade de o futuro presidente conseguir apoio no Congresso. O senhor acha que isso depende muito da base de alianças que ele consiga agora, ou o resultado das urnas, a votação já é suficiente para ele ter aquela primeira fase que se fala dos 100 dias para apresentar os projetos e conseguir avançar? O que pesa mais? Infelizmente, nós estamos vivendo nesse sistema do governo de coalizão, né? No meu caso, na minha opinião, esse sistema está falido. Qualquer presidente que for assumir, ele vai ficar refém desse sistema, né? Eu não sei qual será a renovação. O histórico da renovação da Câmara é de cerca de 40% a 45%. Eu tenho a sensação de que a renovação será até menores nessa eleição, devido ao sistema eleitoral montado, né? É uma campanha de 45 dias, financiamento reduzido, né? Então, aquelas pessoas que já têm o trabalho estabelecido, são conhecidos parlamentares, se não tiverem aí na Lava Jato, se não forem ficha suja, serão reeleitos. E se eles continuarem lá com o mesmo sistema, o novo presidente terá enormes dificuldades. A não ser que o novo presidente venha com muita força política e que nos primeiros 6 meses ele realmente consiga colocar projetos fundamentais logo no começo, né? Atendendo a demanda dos partidos, como tem se feito até hoje. É uma prática, infelizmente, que funciona dessa forma e que não tem sido benéfica para a sociedade. E a gente tem uma pulverização também muito grande de candidatos, então pode ser que não haja uma força política nessa proporção, né? Perfeitamente. Que é muita pulverização também de candidatos, tá certo? Tem o excesso de pré-candidatos, né? Mas o que nós temos de sinalização para as eleições não é muito positivo. Inclusive a situação ainda indefinida do ex-presidente Lula. Perfeitamente, que sempre deixa lá uma dúvida, né? Mas acho que cada vez mais fica claro que Lula terá muita dificuldade de se tornar candidato, de levar a sua candidatura, né, até o final, né? A lei da ficha limpa. Agora, o senhor Basílio tinha colocado a questão, por exemplo, da necessidade de reforma da Previdência. O senhor acha que essa conversa zerou e vai ter que começar tudo de novo? O presidente Temer ia falar. O presidente Temer deixaria um grande presente para o novo governo se ele cessasse a intervenção após as eleições e colocasse para votar. Porque quem está reeleito já está reeleito. Ganhou. Quem perdeu, perdeu. E tem 4 anos para pagar a memória. E grande parte da Câmara, do Congresso, tem a ideia, a consciência de que é necessário. Seria um grande presente para o próximo presidente. Esse é um alento, se nós conseguíssemos votar. Agora, será que o presidente Temer conseguiria levar adiante um projeto desse? Porque, aliás, antes de nós encerrarmos, eu queria saber como é que o senhor vê a situação de governabilidade do presidente Temer depois de tudo isso que nós vimos na greve dos caminhoneiros. Porque ele apareceu assim como grande culpado, né? Embora se jogue boa parte da responsabilidade de Pedro Paredes da Petrobras, a forma como o governo atuou, né? O desgaste, e mais do que isso, eu acho que o apoio da sociedade à greve foi uma demonstração clara de insatisfação.
E aí, como fica a condição de governabilidade até a transição, até janeiro de 2019? Fica, claro, nesse momento, nesse curto prazo comprometida, mas nós confiamos que a experiência dele e o diálogo que ele tem construído com o parlamento, com os pares, seja o necessário e suficiente para terminar esse governo. Eu não vejo a hora de acabar esse ano. Como dizia um outro deputado outro dia, não vejo a hora de dormir e acordar no dia 7 de outubro. Começar com uma nova eleição, um novo governo. Agora, eu acredito que o Congresso ele está preparado para isso. Nós temos que estar preparados para esse momento. E o próximo governo terá essa incumbência de reorganizar a base. Mas eu estou falando da governabilidade agora, nos próximos meses, até janeiro, porque a gente tem uma posição meio de confronto em algumas situações, até com a presidência da Câmara e do Senado. No Brasil, a gente falava sobre isso, não é? Sem dúvida. Sem dúvida, existe esse confronto que não é positivo. Nós estamos num momento crítico, onde nós temos que fortalecer as instituições. O Brasil tem instituições fortes. Elas não podem ser ameaçadas, elas não podem ser combatidas com a leviandade com que isso tem acontecido nos últimos tempos. Não é possível se bater cabeças, falando de maneira muito franca, conforme o senhor comentou, o presidente do Senado, o Senado diz uma coisa, a Câmara diz outra, o Executivo diz outra, aí o Judiciário também se manifesta, querendo fazer parte do sistema de governo, colocando os seus pitacos, aliás, cada vez mais importantes. Isso não funciona. O Brasil só continua com as garantias que nós todos temos de uma democracia saudável se as instituições permanecerem sempre fortes. Ontem, com todo o caos, tivemos pelo menos boas notícias. O Brasil inteiro se uniu para dizer que não temos que ter intervenção militar. Da extrema-direita à extrema-esquerda, todos falaram a mesma coisa. O que vale é a democracia duramente alcançada e que hoje é um bem absolutamente necessário para a nossa continuidade, para o país onde vivemos, onde nossas famílias vivem e onde nós queremos viver. Parece que nós esquecemos, Denise, de que há um tempo atrás nós não tínhamos o direito de falar, de expressar as nossas opiniões como nós temos hoje. Isso que significa não ter democracia. Onde estaria a vantagem de não se ter democracia? Agora, como o senhor comentou, precisamos de um governo que apresente sua coerência, que coloque os seus pontos e seja firme. Não é possível tergiversar como nós temos visto nas últimas semanas e nos últimos dias. 2 fatos. Primeiro, as ocupações irregulares. Segundo, a greve dos caminhoneiros. Muito se promete, muito se ameaça, mas de efetivo nada acontece. Se a lei existe, a lei deve ser cumprida. E não é isso que nós temos visto. Ao invés da lei, tem vencido o populismo, o discurso fácil. Será que é isso que nós queremos para o país? É um desafio, né, deputado? É um desafio. Agora, com relação à governabilidade, o que nós temos no Congresso, nós temos aí, de acordo com as nossas previsões, de semanas úteis, 5, 6 semanas úteis de votações. Então, nós não temos muito tempo, porque quando chegar em junho, julho, começa a Copa do Mundo. Então, praticamente, o nosso trabalho no Congresso, ele está se esvaziando. Nós temos muito pouco tempo para votar projetos de relevância. E o presidente Rodrigo Maia só tem colocado projetos que são projetos de consenso. Até chegar ao consenso foi muito difícil, porque depois que Lula foi preso, o PT, o PSOL e os partidos de esquerda entraram em obstrução sistemática. E eles falavam, independe do mérito, nós estamos falando isso, é uma questão política. Então, é posicionamento contrário mesmo. Posicionamento contrário. Então, o Congresso já estava engessado, né? E com isso também compromete a governabilidade de bons projetos. Tem muitas medidas provisórias lá na fila, aguardando. Essa semana agora votamos várias, conseguindo fazer alguns acordos.
É por isso que eu perguntava do prazo aí, em relação ao cadastro positivo, por causa disso, porque Governo, vai ter que lutar contra o calendário. Isso, a janela é muito curta, muito estreita. Bom, e só para ter mais um último registro aqui, desse comprometimento até do deputado com essa questão de carga tributária, ele que criou uma frente parlamentar para discutir a carga tributária sobre medicamentos. Então, acho que vale o registro, que é o posicionamento muito mesmo. Bom. E nós vamos encerrando por aqui mais esse Secov Debate, que teve transmissão pelo canal Secov, pelo YouTube, e você pode depois conferir toda a nossa conversa, não só no YouTube, mas também no Facebook. Agradeço muito a participação do deputado Walter Hiroshi, do PSD de São Paulo. Deputado, muito obrigada. Obrigado, Denise. Obrigado, nosso querido Basílio vice-presidente, Dr. Basílio Jafé, e deixar um grande abraço ao nosso presidente Flávio Amari. É isso, Basílio Jafé, que é vice-presidente de Relações Institucionais do Secov. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade de participar com vocês. Um programa de alta qualidade. Bom dia a todos. Bom dia a todos. E depois confira a nossa conversa lá e os outros programas também. Até mais.